Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Prazer estar com os irmãos de Ourinhos. Há muito tempo não nos encontrávamos. Grande prazer, e outros pastores também que temos visto aqui. Para nós, Igreja de Osasco, é um grande prazer. Alguns irmãos estão conhecendo pela primeira vez algumas igrejas da região. E contente em ver que eles estão conhecendo igrejas sadias. Deus abençoe os irmãos, os trabalhos. Eu fui incumbido de pregar, e o pastor Israel, eu sou o primeiro. Eu espero não deixar os irmãos tão cansados para o segundo, né? E também, como foi dito, está sendo gravado, mas não dá direito ao irmão de dormir, ok? Nesse para assistir depois, né? Então, preste bastante atenção. E o tema que o pastor nos deu está lá em Judas 3. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, o livro de Judas precede o livro de Apocalipse, e de maneira muito apropriada, porque o tema do livro de Judas, na verdade, é a apostasia. E se estudarmos o livro de Apocalipse, vamos ver que antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, duas coisas devem acontecer: a apostasia e o surgimento do anticristo. E tudo isso vai levar a um fim espantoso mesmo. Creio que muitos de nós não têm nem noção de como esse fim vai ser espantoso. Graças a Deus, vai ser um fim bom, porque o que Deus tem reservado para nós realmente é muito bom. Mas o que vai preceder a vinda de Cristo, e nós devemos, lógico, prestar bastante atenção, que é a apostasia, nós deveríamos gastar nosso tempo de vez em quando estudando, porque Judas diz que, irmãos, eu estava me preparando para escrever para vocês acerca da salvação comum, de assuntos, outros temas que envolvem a salvação comum, porém eu tive por necessidade escrever para vocês acerca dessas coisas, acerca da apostasia. E fazendo isso, Judas também se torna um livro profético. E toda vez que nós estudamos alguma profecia, nós podemos ter uma direção errada, porque a profecia não foi dada para nos capacitar a profetizar. A profecia foi dada para que nós venhamos a testemunhar. E dentro disso, nós deveríamos testemunhar acerca do que é a apostasia. E pregar isso de forma bem clara, sem rodeios. Porque o livro de Judas é um livro muito claro. E ele vai falar tão claro a respeito disso, do assunto apostasia, e avisar os irmãos. Por quê? Porque é um perigo, e como nós vamos ver, a apostasia é de certa forma cíclica, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, contando com a apostasia e o surgimento do anticristo, então Judas vai tratar desse tema, mas também outros livros tratam disso. Paulo aos Tessalonicenses escreve, em capítulo 2, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim,
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, sendo esse o tema, nós não devemos deixar-nos enganar pensando que a apostasia é algo que ocorreria somente depois da saída, da ida de Cristo, vamos dizer assim, aos céus. Mas ela vai acompanhar, na verdade, vai atacar a igreja por todas as épocas. Dentro disso, irmãos, guardem bem, porque se houver tempo, porque na verdade o nosso tempo é muito escasso e o tema é muito amplo, né? Do qual temos muito a falar, mas infelizmente, vamos dizer assim, o nosso tempo é curto. Nós vamos ver a união do poder, vamos dizer assim, civil e eclesiástico, igreja e Estado. Então, vai caminhar para isso. Nós vamos ver que lealdade política se torna tão importante quanto lealdade religiosa. A sociedade não pode ser mais classificada como cristãos e não cristãos. Não pode haver essa distinção. Isso são sinais de apostasia, na verdade. E fazer do mundo um lugar feliz. O mundo nunca vai ser para nós um lugar onde nós vamos encontrar felicidade. Nós vamos encontrar um mundo caído, não um mundo feliz. Felicidade para nós está em Cristo e na vinda dele. Apostasia, o que significa isso? Desvio da verdade, abandono da palavra de Deus. Isso quer dizer apostasia. Eu estou indo aos poucos, só para chegarmos bem claro no tema. Por isso é uma carta geral. Mas é uma carta, se os irmãos forem ler no versículo 1, olha que declaração maravilhosa. Peguem lá Judas 1, se você já está aí. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. 3 coisas que distinguem os salvos. Eles são chamados por Deus, porque estavam mortos em ofensas e pecados. Eu e você fomos chamados, fomos encontrados, ovelhas perdidas, encontrados por Deus. Fomos santificados por Ele, em Deus Pai, e somos conservados. Isso distingue. E um cristão é algo que deveria, vamos dizer assim, mostrar ao mundo que ele é uma pessoa distinta. Uma igreja deveria demonstrar que ela também é distinta das demais igrejas apóstatas. Quando nós não conseguimos mais fazer essa distinção, é sinal de que nós estamos num caminho de apostasia. Nós temos que ser capazes de fazer distinção entre certo e errado. Por isso é tão importante que as igrejas tenham e defendam a doutrina verdadeira. No passado, nós tínhamos alguns estudos que chamavam-se doutrina distintas dos batistas. E alguns irmãos ficavam ofendidos. Falavam, por que distinta dos batistas? Não, ela é bíblica. É distinta dos batistas porque os batistas defendem, e outros não. Por isso que, nesse sentido, a doutrina é dita como distinta. Então, a vida do cristão é uma vida distinta. E quando nós não conseguimos fazer mais essa distinção, ou quando nós relaxamos nisso de alguma forma, e eu não estou dizendo só pregar e escrever, né? Eu posso escrever artigos muito bons, eu posso escrever artigos excelentes, eu posso, vamos dizer assim, dizer coisas muito boas, mas lá na prática, no dia a dia, não vejo essa distinção. Realmente tem que acontecer uma distinção àqueles que são chamados, santificados e conservados, como diz aqui Judas. Bom, o versículo 1, 2, 3, 4, na verdade dá início, e ele diz que ele escreveu a esses irmãos, como diz aqui, para
pedir a eles e exortar a eles que batalhassem pela fé, e aí nós temos que mais uma vez distinguir o que ele está dizendo. Ele está dizendo aquele conjunto de doutrinas, é verdade, sem adições nem subtrações. Nós poderíamos pegar doutrinas bem distintas mesmo, não estamos falando somente a respeito de algumas doutrinas como batismo, ceia. Não, nós estamos falando de um grupo de doutrinas que envolve tudo aquilo que a igreja prega e que ela tem que defender. E ele diz, essas doutrinas que uma vez, aí nós conseguimos distinguir melhor, porque a palavra, vamos dizer assim, no original, o apax, quer dizer uma vez por todas. Então, o que ele está dizendo? Que essas doutrinas que fazem parte do alicerce da igreja, alicerce se coloca uma vez só. Então, quando você vai construir, faz uma vez e depois constrói sobre esse alicerce. Mas veja lá, cada um como constrói, diz Paulo, né? Porque pode edificar sobre palha e feno. Então, deve edificar sobre essa base. Se a base está errada, o resto está comprometido. Então, quando uma igreja não consegue mais distinguir as suas doutrinas, e os membros, vamos dizer assim, não veem diferença, vamos dizer assim, entre crente católico, entre crente presbiteriano, entre crente e luterano, ou quando alguns chegam ao ponto de dizer, mas nós somos praticamente iguais. Bom, eu creio que falta realmente conhecer aquilo que as Escrituras têm nos ensinado, porque se fôssemos iguais, estaríamos juntos, e não estamos. Bom, ele diz aqui, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, então colocada apenas uma vez e depois edificada sobre ela. Verso 4 diz, porque a razão disso, a razão de ele escrever sobre esse tema, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, convertendo em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Bom, o que é converter em dissolução a graça de Deus? Em poucas e simples palavras, na verdade, dar licença para pecar. Esse vamos dizer assim, o que Judas está dizendo aqui. Irmãos, uma das coisas que nos distingue dos demais não salvos, é que nós sabemos que não temos licença para pecar. Aliás, nós não queremos pecar. Uma das coisas que nos distingue é que nós queremos ter comprometimento com a palavra de Deus e tudo que ela ensina ao pé da letra. Nós não queremos comprometer a nossa santidade. E por isso, quando Judas escreve aos irmãos, está dizendo o seguinte: irmãos, a apostasia vai entrar na igreja e traz junto consigo uma forma de viver que não tem nada a ver com a maneira de viver que os crentes vivem agora. Isso vai comprometer e vai fazer o quê? Vai trazer não convertidos para dentro da igreja. E é o que ele está dizendo aqui. Bom, e eu queria falar com os irmãos, pelo menos de 6 coisas, como diz, o tempo é curto, que fazem com que a apostasia seja introduzida na igreja, e que é corrente no nosso tempo. Pragmatismo. Eu vou dar alguns nomes, que talvez você nunca ouviu, mas eu vou dizer o que significa. Bom, o que é pragmatismo? É adicionar às Escrituras algo que parece funcionar. É a filosofia utilitária, vamos dizer assim. Deu certo, vamos copiar. É isso que acontece. Cuidado. Esse pragmatismo, vamos dizer assim, fez com que muitas igrejas acabassem por introduzir uma forma de culto e adoração, como foi falado aqui, que não tem nada a ver com as Escrituras. Então, pragmatismo, adicionar algo que parece que funciona. Vou dar um exemplo. Vamos fazer igrejas em células, ou trabalho em células. Irmãos, a Bíblia nos ensina, nós vemos no Novo Testamento, igrejas sendo organizadas, e quando já tem número suficiente, se organiza a igreja, e rapidamente, dentro do possível, coloca-se lá um pastor.
Nós não fomos ensinados a fazer com que os irmãos, durante a semana, vocês se juntem aonde puder, e aí vocês cada um façam e preguem aquilo que vocês acharem. Não. Isso fez com que muitas falsas doutrinas entrassem na igreja. Isso fez com que a igreja acabasse por se dividindo e tivesse o trabalho só para os jovens. Em São Paulo nós temos chamada bola de neve, vamos dizer assim. Lá só frequenta os jovens, né? Os mais velhos não são introduzidos nesse tipo de culto. A igreja é composta de jovens, irmãos mais velhos, de toda classe de irmãos, e igreja é um grupo de pessoas reunidas, autorizadas, chamadas por Deus, separadas, ali prestar culto e adoração. Quem desconhece, irmãos, o sentido da palavra igreja, certamente não vai demorar muito caminhar para a apostasia. Entenda o que é igreja, porque se você não entender o que a igreja significa, você está no caminho da apostasia. Misticismo, experiência acima das escrituras, né? Irmãos, os dons sobrenaturais, então até certa época se exaltava isso, né? E hoje ainda mais se procura igrejas que realizam curas e tudo mais. Eu costumo dizer aos irmãos, faça, vamos dizer, um teste simples do que é sobrenatural, do que pelo menos eles dizem. Faça o teste de como os dons funcionavam, e você não vai ter dúvida que a época dos dons terminou. Primeiro, os dons tinham 3 características: sobrenatural, instantâneo e com idade aparente. Guarde isso. Todo o dom, vamos dizer assim, e naquela época era feito de maneira sobrenatural. Isso significava que Deus, de alguma maneira, mudava ou transformava aquilo que era natural para, vamos dizer assim, interagindo ou trabalhando de uma maneira que não era natural, ou seja, sobrenatural. Então, quando alguém, por exemplo, era curado, era uma intervenção sobrenatural. Junto com ela, era uma intervenção instantânea, que significa que o coxo saía andando, que o cego saía vendo, e que não tinha dúvida nenhuma. E outra, tinha idade aparente. E como dizer, irmãos, quando você entende isso, você entende a criação também. E você não vai apostatar a respeito se Deus é criador ou não. Bom, com idade aparente, porque Cristo, quando multiplicou os pães, ele pegou alguns pães e de lá tirava e entregava os pães e os peixes. Se você pegava o pão, ele tinha uma idade aparente, ok? Mas tinha sido feito naquele momento. Quando Deus criou o mundo, ele criou, haja e houve. Então, olhando para as coisas criadas, elas têm uma idade aparente. Pode ter uma idade aparente de milhões de anos. Não, mas foi feito quando Deus mandou. Então, eu não tenho problemas de aceitar que a criação não tenha mais do que 10.000 anos. Okay? Tradição. O passado tem maior autoridade do que as Escrituras, né? E Pedro diz, não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. A tradição não tem maior valor do que as Escrituras. Legalismo, regras de homens acima das Escrituras. Tudo isso, irmãos, traz a apostasia para dentro da igreja. Ou seja, os homens acima das Escrituras juntamente com as suas leis. Aí vem o adventismo e todas essas religiões. Uma das coisas que tem atingido a igreja no momento, e tem sido uma febre, psicologia. A psicologia tem atingido, e eu pessoalmente tenho pregado muito contra isso, na verdade. Por quê? Porque eu creio que a Escritura é suficiente para a nossa edificação, correção. A Escritura é suficiente para nos colocar na verdade, aonde nós precisamos estar, corrigir os nossos pensamentos, intenções do coração, nos fazer capazes de servir a Deus, mesmo diante de tribulações. Esse tipo de psicologia tem invadido as igrejas, e o problema é que ela não chama pecado de pecado, ela chama pecado de doença. Então, a filosofia introduzida na igreja tira o lugar do pastor, do pregador. Ontem eu falei para os irmãos, o púlpito, o lugar do púlpito é no centro.
O lugar do púlpito é o centro e a igreja está aí localizada. Não é num canto, é no centro. E a palavra de Deus tem que estar no centro da adoração da igreja para com Deus. Quando a igreja coloca a palavra de Deus num canto, e parece que ela não funciona mais, porque é isso que muitos acreditam. Olha, a Bíblia não é suficiente. E nós recebemos isso e pregamos durante tanto tempo, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe o que quer dizer isso? Viva e eficaz. A palavra eficaz é muito interessante, porque ela é distinta da palavra eficiente. A palavra eficaz quer dizer que ela atinge o alvo. Eficiente, você pode atingir o alvo, mas não no centro. Você foi eficiente. Mas quando se diz eficaz, quer dizer que ela atinge o seu objetivo, nunca erra. Então, as Escrituras, elas têm um trabalho muito especial de nos corrigir. E, infelizmente, vamos dizer assim, pelo abandono das Escrituras, muitos cristãos hoje têm adquirido uma forma de viver daquela que o escritor de Hebreus pediu para que nós não tivéssemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Então, alguns às vezes vêm e falam assim: mas pastor, a psicologia não é uma ciência? Bom, irmão, se tiver um psicólogo aqui, podemos conversar, mas eu quase chamo isso a tão, vamos dizer, falsamente chamada ciência. Eu não tenho nada contra os estudos ou contra alguém que conheça, vamos dizer assim, alguma coisa de medicina ou qualquer coisa dessa área. Mas, irmãos, eu tenho e sou contra qualquer tipo de ciência que queira se colocar no lugar das Escrituras e ser solução para o homem naquilo que nunca ele vai poder ser. A ciência não substitui o Espírito Santo. A ciência não substitui Deus. E quando uma pessoa começa a pensar dessa maneira, não demora muito tempo e você vai estar caminhando para a apostasia. Sexto, neoevangelicalismo. Esse está atingindo os nossos dias. Neutralidade. Quer dizer o seguinte: tolerância, ser flexível. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é o que nós temos visto hoje em dia. Então, há muitas igrejas que trocam seus púlpitos com pastores que, na verdade, nem sequer creem na graça de Deus. Não creem na graça de Deus. Pastores que não creem no batismo, na verdade, por imersão. Pastores que não creem, na verdade, na ceia dada somente aos membros da igreja, não a ceia aberta, e tantas outras doutrinas. Isso dá entrada à apostasia. Bem, irmãos, mas ele me pediu para comentar sobre Judas, mas junto com isso eu queria ir lá em 2 Timóteo capítulo 3, que eu considero um trecho muito instrutivo, irmãos, porque vai nos ajudar a distinguir o que é apostasia. Nós vamos ler primeiro e depois vamos comentar. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e o que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, o assunto apostasia, aqui, Paulo está tratando mais uma vez. Tratou quando saiu de Éfeso e chamou os anciãos. Tratou esse assunto claramente aqui com Timóteo. E olha algumas coisas que ele falou. Bom, ele diz aqui: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. O que ele está dizendo? Ele está nos ensinando que a apostasia ela é realmente cíclica. E nisso nós deveríamos prestar atenção. Bom, por quê? Olha as características. Ele vai dizer, olha, eles negam o quê? Piedade e contentamento. Irmãos, a Bíblia ensina piedade com contentamento é grande ganho. As Escrituras não ensinam a irmos atrás de grande ganho para depois adquirirmos piedade e então adquirirmos contentamento. Não, ela ensina que grande ganho é a piedade, uma vida consagrada com contentamento. Ele diz, bom, qual a característica da apostasia? Olha só, aparência de piedade. Irmãos, o que ele está dizendo nós podemos ter uma vida de aparências. É uma coisa terrível, irmãos, quando uma pessoa não ouve o evangelho verdadeiro. Quando uma pessoa é introduzida numa igreja e ela nunca chegou ao conhecimento da verdade ou à fé em Cristo. Quando uma pessoa faz parte de uma igreja e ela não é capaz de explicar a sua própria conversão, ela não sabe como aconteceu, ela não sabe o que é arrependimento, ela não sabe o que é fé, mas ela viu alguns irmãos e ela começou a imitar, então, como ele diz aqui. Então cria-se uma aparência de piedade. O verdadeiro convertido, ele não tem uma aparência de piedade, ele tem piedade. Mas a apostasia faz exatamente isso. Faz o quê? Bom, se nós tivermos apenas uma aparência, nós vamos ficar contentes com isso. O pastor nunca fica contente de não ver os frutos do Espírito presente na vida das suas ovelhas. Essas coisas têm que estar presentes. Nós temos que ser capazes de enxergar que os irmãos estão abandonando e lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. E ficam contentes com isso. E se aborrecem com o pecado. E abandonam o pecado. E a igreja trabalha com isso para que ela não tenha uma vida de aparências. Que tristeza olhar para uma igreja, para um ministério, para um pastor, que ele tem uma aparência de piedade. O que significa isso? Irmãos, não é só o que nós pregamos, é o que nós vivemos. Nós temos, qualquer pessoa deveria andar ao nosso lado dia a dia e ver que existe piedade e não só a aparência. Você não pode ser uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja. Você não pode ser um pregador da verdade e por trás viver outra realidade. Você tem que viver uma vida de piedade. E isso nós não fazemos com um esforço. Vamos fazer uma vida de piedade com os nossos próprios esforços. Não.
veja o que Judas falou a respeito disso. Aos chamados, santificados e conservados. Então, primeiramente, a experiência da conversão, para depois nós podermos ter uma vida de piedade. Nós não podemos ir de trás para frente. Então, primeiro pregamos o arrependimento e a fé, pregamos a salvação pela graça, para que essa pessoa, crendo no Evangelho, crendo em Cristo, aí sim, ela saia da aparência de piedade. Eu conheço muitas pessoas que têm melhor aparência de piedade do que muitos crentes, mas não são salvos. Segunda coisa, oposição à verdade. Não demora muito tempo. Quando há aparência de piedade, não demora muito tempo e vai haver oposição à verdade. Só quem aceita a verdade são os verdadeiros convertidos. Pode ser que às vezes nós venhamos até em determinados momentos, pela nossa ignorância, ir contra a verdade, até que sejamos corrigidos. E muitas vezes eu e você temos que ser corrigidos. Mas se a nossa vida não é caracterizada por uma vida de oposição, na verdade, a tudo aquilo que é errado, mas a oposição à verdade, tem algo errado. Quando os membros eu aceito algumas doutrinas da minha igreja, outras não. O que você está fazendo aqui? Ou o que a sua igreja prega? 1 João capítulo 4, irmãos, ficariam surpresos de ver o quanto as Escrituras falam de apostasia. 1 João capítulo 4, os falsos espíritos. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ele está dizendo, irmãos, uma das coisas que a igreja, os irmãos têm que ser capazes, é de distinguir entre o falso e o verdadeiro. E aqui João está dizendo, irmãos, provai os espíritos, veja se ele é de Deus, porque muitos falsos pregadores já estão no mundo. O que significa? Que é falso pregador. Significa que ele vai subir no púlpito, tem o nome de pregador, mas se não houver uma igreja, um povo atrás que está fazendo distinção entre certo e errado, não importa quem esteja pregando, não importa. Ele tem que fazer distinção entre certo e errado, porque ele diz, olha, nisso conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então João vai dizer já, naquela época, muitos diziam, não, Jesus não pôde vir em carne, né? Porque tudo que é nascido da carne é corrompido. E não entendem o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, não entendem a maneira sobrenatural como ele foi gerado, a necessidade dele ter tomado um corpo humano para poder morrer por nós. Ele morreu e ressuscitou por nós. E todas essas verdades que são básicas, são beabá da escola dominical para serem ensinadas, hoje são negadas. E às vezes eu converso com os irmãos, mas como é que é a nossa ceia? Que tipo de pão servimos na nossa ceia? Irmãos falam, lá na igreja que eu estou, é o pão normal, com fermento. Pão puma. Okay. É verdade? Isso mesmo? Aquele pão tem fermento? Tem. Você sabe qual é o símbolo do fermento? Pecado. Cristo tinha pecado? Não. Quando Paulo fala, fazei festa com os ázimos da sinceridade, o que ele estava dizendo? Irmãos, quando vocês comemoram a ceia, com aquele pão ázimo, que representa sinceridade sem pecado, ou seja, e Cristo sem pecado, e como a igreja deve estar, aquele pão representava a pureza da igreja e a pureza de Cristo. Mas as igrejas, olha, mas isso não tem problema, é muito mais fácil. E assim nós vamos, irmãos. E quando começamos a ver o que tudo isso representa diante de Deus, muitas igrejas consideram isso como um assunto banal. Irmãos, eu não considero banal tudo aquilo que representa Cristo. Eu considero que deve ser representado dentro daquilo que as Escrituras têm ensinado, e não de qualquer maneira. Terceiro sinal de apostasia, falsos milagres, como nós falamos. Não seguem essa característica. E muita gente fala, mas pastor, você não acredita em milagres? Eu acredito, a conversão é um milagre. Sem dúvida nenhuma.
Tá? E mais, irmãos, eu acredito que Deus cura. Eu acredito. Você acredita? Ah, pastor, você é batista ou é pentecostal? Né? Eu sou batista. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus não usa mais o dom de cura dado a um homem. Isso ele não faz. Mas ele tem poder para ele fazer o que quiser. E por isso, quando os irmãos estão doentes, o que nós fazemos? Oramos. Mas curas como... E muita gente fica, né, vamos dizer assim, de certa forma maravilhado. Aprendendo sempre algo, porém nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, que tristeza. Irmãos, olha a característica de apostasia. Olha só. Não quer dizer que não aprendeu. Aprendeu, mas não põe em prática. Irmãos, isso é muito sério. Se você conhece uma igreja que tem um nome e se diz distinto, que prega certas verdades, e escreve, está aqui, pastor, o que você crê? Está aqui, o que eu creio. Ah, ok. Mas quando você vai lá, não é essa a verdade, ele se encaixa aqui, aparentemente aprendendo algo. Irmãos, o que Pedro, o que Judas está dizendo para nós, ou nós aprendemos para defender, ou nós aprendemos simplesmente para conservar isso só de aparência. Para que estamos aprendendo? Nós temos que defender aquilo que é certo, correto. Nós não temos que ter dúvida quanto a isso. O quinto ponto ele diz: amontoarão para si mestres adaptados às suas próprias ideias, maior parte dos que estarão entre eles. Olha só, você sabe quais são os livros que mais se vendem na atualidade? São os chamados livros de autoajuda. Esses são os livros. Quem escreve esses livros? Os chamados psicólogos cristãos. Eles ganham rios de dinheiro, irmãos. Rios de dinheiro. E eles estão tentando substituir o trabalho de uma igreja, o trabalho de um pastor, na verdade. Não podem substituir. A forma que Deus utilizou é realmente a exortação da palavra. Se você ler livro de Hebreus ainda, vai ver que ele exorta os irmãos realmente a receberem a repreensão. A repreensão nem sempre é de gozo. Muitas vezes de tristeza, e é verdade. Primeiro nós somos corrigidos, e a correção no presente não é de gozo. E depois ele vai ensinando como nós recebemos, não desmaiarmos com a repreensão, não ficarmos revoltados. Então, o que acontece? A falta de piedade e a falta da eficiência da palavra de Deus em muitas igrejas faz com que muitos vão correr atrás de solução para a sua vida espiritual tão fraquinha, já tão debilitada. O que está acontecendo? Irmãos, talvez você se encaixe nesse grupo que aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E vai amontoar para você mestres. Irmãos, o irmão David estava dizendo, o irmão Félix Raci está aqui. Quem conheceu o irmão Félix sabe que ele era um homem da Bíblia. E ele hoje quase não enxerga. Então, alguém tem que ler para ele e ele comenta. Eu disse ao irmão Félix, você só consegue isso porque você é o homem de um livro só. Nós deveríamos ser homens e mulheres de um livro só. Encontrar nele tudo o que precisamos. Perigo da apostasia, irmãos. Ser debilitado, ser afetado, contaminado. Irmãos, é impossível nós permitirmos a apostasia sem que ela nos atinja. Vamos nos acomodar ao mundo para agradar ou atrair outras pessoas. Irmãos, eu costumo dizer, isso é uma realidade, irmãos, é uma verdade. A igreja é um lugar desconfortável para o incrédulo. Ela é confortável na maneira como nós recebemos ele, né? Você vai receber bem. Olha, bem-vindo. Gostamos que você tivesse aceitado o convite, esteja conosco. Muito obrigado. Sente. Começa a pregar a palavra. Grande desconforto. Grande. A igreja não pode fazer
do culto um lugar confortável. Não vai ser. Você começa a pregar a palavra e você vai ver como ele se torna muito desconfortável. Por quê? Porque o que pregamos é totalmente contrário com o que ele vive. E está apontando para ele e indo contra o orgulho dele. E o orgulho que ele tem de não viver, não aceitar, não crer no Evangelho e viver contrário às Escrituras. Ser rebelde. E pregamos então para que ele se arrependa, e tudo isso vai contra o orgulho do homem. Então, se nós queremos mesmo que o Evangelho seja pregado, ele tem que ser pregado como verdade nua e crua. E não se preocupe se alguns levantarem e forem embora. Não tenha preocupação com isso. Quando Jesus pregou, ele falou: olha, muitos dos seus discípulos já não seguiam. Que discurso duro é esse? Eles falaram. Discurso duro, irmãos. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo? Que discurso maravilhoso. Não é não? Para mim é maravilhoso. Para eles era duro. Para mim é maravilhoso. Somente Cristo pode salvar. É maravilhoso. Não, mas é muito duro. Irmãos, quando os irmãos da igreja começam a achar que o discurso do pastor, a pregação, é muito dura, eles têm que rever o que eles estão estudando. Se você começa a desgostar daquilo que é simples e que funciona, a igreja já não é tão atraente para você. Eu conversava com o pastor Stives há uns meses atrás, e ele me dizia que lá na igreja em Corinto, muitos irmãos foram embora. E foram embora para as igrejas que pregam, vamos dizer assim, diversão, passatempo, igrejas de entretenimento. E ele falou para mim: o mais triste, pastor, é que os filhos levaram os pais. Que geração é essa? Que geração de homens e mulheres que não conseguem formar nos seus filhos e entregar a eles o verdadeiro Evangelho, e quando eles se levantarem contra o verdadeiro Evangelho, você dizer: não te sigo, você está errado, isso não é o Evangelho, isso aqui é o Evangelho. Evangelho não é fazer você rir de vez em quando, né? Não é fazer você se sentir confortável, não é fazer que você goste. Gostei muito do culto hoje. Por quê? Por que você gostou do culto? Porque você foi exortado? Porque Deus corrigiu você? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, né? Não, porque foi bacana o culto, né? Porque nós cantamos bastante, porque nós fizemos muitas coisas, mas, irmãos, não acrescentou nada à vida daquelas pessoas. É triste ver, irmãos, que os pais não estão conseguindo passar aos filhos o Evangelho verdadeiro. Outro problema, irmãos, perder o ânimo. A apostasia, ela faz com que muitos percam o ânimo. Não deveria. Mas, pastor, puxa vida, demora para a igreja crescer? Demora mesmo, né? Deus dá o crescimento. Um prega, outro rega. Está pregando? Está regando? Deus vai dar o crescimento. Não se preocupe com isso. O crescimento tem que vir de Deus. Nós só podemos pregar e regar, só isso. Nada. Não podemos fazer outra coisa. Nós não convertemos os homens. Nós nem sequer podemos, vamos dizer assim, fazer com que eles creiam nas verdades mínimas do Evangelho. Não podemos, é impossível. Mas, pastor, mas por que as outras crescem tanto? Você está preocupado com lá fora? Você está pregando o Evangelho verdadeiro? Por quê? Porque a apostasia, irmãos, ela traz um certo desânimo essa época, né? Por quê? Porque é um tempo difícil. E é onde os pastores são tentados. Bom, irmãos, está difícil. É mais ou menos o que eu tenho ouvido nesses dias acerca, vamos dizer assim, da nossa vida normal. Eu tenho dito isso várias vezes. Às vezes,
conversando com determinados irmãos sobre a vontade de Deus, alguns irmãos falam, mas nós vivemos em outros tempos, pastor. Outros tempos. Então a verdade não vale para o nosso tempo. Outros tempos, irmãos. Pastor, você não pode pregar que a mulher tem que ficar em casa e tem que cuidar do lar. Nós vivemos outros tempos. Desculpe, nós vivemos tempos de apostasia. É isso que nós estamos vivendo. Mas, pastor, irmãos, isso eu tenho ouvido largamente. Eu, quando tem casamento na minha igreja, eu fico feliz. Agora, vou fazer mês que vem, um culto. Fico muito feliz. Mas as moças não querem mais se casar. Talvez algumas, não é isso não, pastor, isso aí está errado, né? Ok? Mas o que eu tenho ouvido, isso às vezes vem das próprias mães. Olha, minha filha precisa, na verdade, ter uma profissão, comprar o apartamento dela e o carro dela, ok? Depois ela pensa em casamento. Por que essa inversão de valores? Olha, irmãos, perceba a maldade que existe aí. Por quê? Porque no fim elas estão dizendo assim, não quero depender de homem algum. Essa é a verdade. Então, na hora que eu quiser, eu dou um pé e vai embora. Irmãos, isso é contrário às Escrituras. E o que você está vendo, a sociedade, a apostasia, atinge a igreja, mas algo que veio de fora para dentro dela, mas lá fora já está podre. Lá fora a situação é muito ruim. Então, quando essas pessoas chegam para a igreja, elas têm que ouvir como elas colocarem novamente, ou aprenderem a colocar pela primeira vez os princípios de Deus para o casamento, para a criação dos filhos, como os filhos devem se comportar, o respeito dos filhos aos pais, como os pais devem se comportar entre eles, e toda essa, vamos dizer assim, situação nós não vemos aí fora. Então, hoje em dia, está sendo cada vez mais difícil, vamos dizer assim, homens e mulheres pensarem em casamento. Outra coisa que é muito triste, é que eu percebo também em muitos jovens, que eles adquiriram o mesmo padrão de Gênesis 6, e viram os homens, que as filhas, né, dos homens eram as mais formosas. Hoje em dia, os moços e moças não querem se casar com um rapaz que não seja alto, magro. Já pensou? Ainda bem que eu casei, irmãos. Bonito. Tem que ser alguém assim. E muitas vezes os rapazes também. Irmãos, você está olhando o caráter da pessoa? Porque deveria olhar para o caráter. Se aquela pessoa ama a Cristo em primeiro lugar, e você pode estar justamente no caminho de fazer um casamento errado. Existe casamento errado? Existe. Às vezes minha mulher pensa que o casamento é errado, de tanto sofrimento que eu dou a ela, né? Pode ser, né? Não. Quando nós nos casamos pela vontade de Deus, irmãos, pode ser até que pensamentos venham numa fase difícil, mas nós sabemos que foi por Deus. Mas quero dizer uma coisa: se você casar errado, casou. Nós não apoiamos o divórcio e tudo que nós estamos vendo aí. Bom, não perca o ânimo, irmãos. Ajude seu pastor, né? Manifestação da apostasia. Já termino, irmãos. A apostasia pode ser pessoal, irmãos, de pessoas que professam a Cristo. 2 Pedro 2,20, irmãos. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos,
tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Irmãos, eu já vi muita coisa errada sendo ensinada nesse versículo, nessa passagem. O que a Bíblia está dizendo? Lembra a aparência de piedade? Lembra? Tendo aparência de piedade. Irmãos, uma coisa que nós temos que pregar na igreja é como o pecador vai a Cristo. Mãos vazias. Não tem nada. Pela graça. O pecador vai arrependido a Cristo, porque ele sabe que não pode ajudar nem um pouco. Outro dia, nosso irmão Moacir foi pregar a um homem que faleceu, inclusive, na semana. E falando a respeito da salvação, ele falou, bom, é 70% de Deus e 30% nosso, né? O Moacir, não, é 100% de Deus. 100%. Não pode ter 70-30%. Mas, o que Pedro está dizendo aqui é fruto daquela aparência de piedade. Irmãos, o que ele está dizendo é normal. Olha, isso acontece. Uma pessoa começa a vir para a igreja, ela começa a ver como os crentes se comportam. E ela começa a se comportar igual. Ok? Então, vamos dizer assim, ela pode até moderar as suas palavras, deixar de falar até palavrão. Não posso falar, estou no meio dos crentes. Se corrige em certas coisas. Né? E de repente, você olha para ela, e às vezes até nós erramos, e falamos, irmão, nem é irmão. Não se converteu. Não é nosso irmão ainda. Mas já está tanto tempo lá na igreja indo, vamos dizer assim, nós estamos vendo ele com certas atitudes, que às vezes, bom dia irmãos, bom dia irmão, bom dia, ele passa, bom dia irmão, mas não é nosso irmão em Cristo ainda. Não vimos, mas tem uma aparência de piedade. Pedro diz que homens assim cruzariam o nosso caminho. Olha o que ele diz. Olha, portanto, se depois de terem escapado das corrupções, diz aqui, do mundo, pelo conhecimento, um certo conhecimento veio acerca de Deus para ele, diz aqui, envolvidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Irmãos, a vida de um cristão, o último estado dele é melhor do que o primeiro. Amém? O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vamos dizer, o caminho do justo, ele é salvo, justificado, santificado e espera a sua glorificação. Então, o caminho do justo caminha mesmo para que ele realmente chegue a melhor, pela graça de Deus. E se ele cair? Vai levantar. O justo cai, 7 vezes será levantado. Mas você vai olhar para a vida dele e ver que o último estado é melhor do que o primeiro. O que a apostasia faz, irmãos? O que nós estamos vendo nessas igrejas? Vocês sabem quem são os grandes inimigos do Evangelho, os maiores inimigos do Evangelho? São esses aqui. Esses que Pedro está dizendo. Aqueles que um dia conviveram com os crentes, vamos dizer assim, chegaram a ter certo conhecimento da verdade, uma aparência de piedade, mas nunca verdadeiramente se converteram. Então eles saem e vão dizer assim, eu já fui crente. Você nunca foi lavado, nunca foi santificado pelo sangue de Cristo. Então ele sai dali e tem aversão ao Evangelho. Por isso, o último estado dele é pior do que o primeiro. E ele diz aqui, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por quê? Porque também a quem muito é dado, muito será pedido. E a justiça de Deus, porque muitos homens dizem assim, mas pastor, por que Deus permite que certos homens façam tantas atrocidades? E às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem, Deus não existe. Calma aí. Calma. A Bíblia diz, olha, Deus com justiça vai julgar o mundo. E disso deu certeza ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Quanto mais o homem conhece, ele acumula ira para o dia da ira de Deus. Então, um dia ele vai se apresentar diante de Deus, e quanto maior o seu conhecimento, maior o seu castigo. Pode ter certeza disso. Deste modo,
sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Isso é apostasia pessoal, irmãos. Teve certo conhecimento da verdade, participou, vamos dizer assim, como Judas. Pense em Judas. Viu os milagres de Cristo, participou da vida inteira de Cristo, viu coisas que nós, como salvos, desejaríamos ter visto, e tudo isso não adiantou de nada, só fez ele mais condenável diante de Deus. A apostasia pode ser doutrinária, irmãos. Bom, a fé é aquele conjunto de doutrinas, irmãos. E o que você deve fazer? Irmão, zele pela sua doutrina. Zele quando o pastor pregar. Irmãos, não fala, essa doutrina eu já conheço, irmãos, já está falando. Irmãos, eu sempre aprendo algo mais profundo quando eu estudo as doutrinas. Mais e mais. Aprendo mais de Cristo. Aprendo mais da verdade. Zele dela, porque é a doutrina verdadeira que nos mantém puros. Romanos, capítulo 16, uma ordem expressa para nós. (17 e 18) E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Outro dia eu ouvi uma explicação da palavra simples na Bíblia, e aprendi mais uma coisa. Livro de Provérbios chama o tolo de simples, não é? Você sabe quem é o simples? A palavra simples quer dizer mente aberta. Mente aberta. A filosofia de hoje da apostasia diz que você tem que ter mente aberta, receber tudo. E a palavra simples não tem o significado, vamos dizer assim, para que você e eu tenhamos sempre a mente aberta. Não podemos ter. Tem hora, irmãos, que nós temos que fechar a nossa mente. Fechar. E fazer o quê? Não permitir que aquilo entre. Vou dar um exemplo. Eu não tenho mente aberta ao homossexualismo. Eu prego, aliás, nós temos amor a esses homens para lhes pregar, homens e mulheres, lhe pregar a verdade para que eles se arrependam do seu pecado e creiam em Cristo. Mas eu não tenho mente aberta para isso. Isso não entra. Mas a filosofia de muitas igrejas tem sido mente aberta. E o que ele está dizendo aqui? Irmãos, olha, você não só não deve ter a mente aberta, como a sua porta aberta. Eu não recebo na minha casa um testemunha de Jeová. Eu não deixo que ele entre. Ele vai falar coisas a respeito de Cristo que nem brincando eu aceito. E o que ele diz aqui? Bom, irmãos, destes, afasta-te. Irmãos, o único caminho para a apostasia é se afastar. Não tem outro. Se afasta, como ele diz aqui. Não tem outra maneira. Tá? Puxa, então, mas você não ama os outros irmãos? Olha, eu amo a todos os crentes em Cristo, mas amo mais a Cristo e a sua palavra, com certeza. E a apostasia eclesiástica, ou seja, é a salvação pela graça abandonada. Então, o anticristo vai, irmãos, introduzir um sistema religioso, onde a religião vai ser oficial, onde ele mesmo vai ser objeto de adoração. Pode esperar. Por isso nós falamos no início, irmãos, a apostasia tem um fim espantoso. Espantoso. Mas se possível fora,
enganaria até os escolhidos. Não é possível. Porque guardamos a verdade. Irmãos, a apostasia vai contra a doutrina, porque prega a emoção em vez da palavra. Vai contra a santificação, porque ensina uma vida mundana. Vai contra a verdadeira adoração, porque ensina festa, mundanismo, no lugar de adoração. Como diz Judas 4:5, é uma licença para pecar. Todos os exemplos de apostasia terão ligação com o futuro e com a vinda de Cristo. Irmãos, na verdade, o mundo se prepara mentalmente e espiritualmente para receber o anticristo. Irmãos, nós vamos nos preparar mentalmente e espiritualmente para receber a Cristo. Amém? Deus abençoe sua palavra.